Olá, gente! Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a tecer o cogumelo. No vídeo eu farei o cogumelo usando o Antúrio 2/1, que é um fio de 2 milímetros, mas vocês podem fazer o cogumelo também com o fio Ateliê Natureza da Pinguim, como esse daqui. Fica muito fofo, eu gostei bastante. Ele vai ficar um pouquinho maior na minha mão, tá? E feito com o Antúrio 2. Existem outros fios que vocês também podem utilizar. Eu usei esses dois porque eu gosto bastante de ambos. A agulha para o Antúrio 2, para minha mão, para minha tensão de ponto, eu usei a agulha 3,25. E para o Ateliê Natureza, que é um barbante, né? Eu usei a agulha 3,75. Mas façam o teste na mão de vocês, para ver qual que é a agulha ideal para vocês, tá? Eu gostei, porque ficou bem fechadinho, né? Os dois, tanto com o Ateliê quanto com o Antúrio. E deu uma estrutura melhor até para ficar pendurado, assim, bem fechadinho. Mas se quiserem fazer com ponto um pouco mais solto, é de gosto, tá? Só tomem cuidado com o tamanho do diâmetro, para não ficar muito grande, no caso de usar essa guirlanda de 30 centímetros. Então, vamos lá, vamos começar. Começarei pelo caule dele. Ele é feito inteirinho em meio ponto alto, as sequências de meio ponto alto. No caule, que eu arrematei a lateral toda com pontos baixos. E a parte de cima do cogumelo, eu não fiz nada em volta, tá? Nem baixíssimos, nada, nenhum ponto, porque eu gostei, assim, os aumentos e as diminuições. Achei que ficou mais charmoso e não precisou de nenhuma finalização. Então, eu começarei com 12 correntinhas para ficarmos com 10 pontos. Então, inicio. Passo por baixo, por cima, solto e fiz aqui a laçada inicial. Não deixe muito justo, tá? Mas também não muito solto. Então, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 correntinhas. As duas primeiras serão as nossas correntinhas de subida para dar altura para nossa primeira carreira aqui de meio ponto alto, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essas duas primeiras usarei para dar altura. Para começar os pontos, onde que eu vou passar a minha agulha para tecer esses pontos? Ao invés de eu passar no meio da corrente aqui pela frente, dessa forma, eu vou pegar essas cabecinhas aqui atrás, tá? Essas alcinhas aqui atrás. Isso vai deixar mais firme. Então, eu vou pular essas duas primeiras
o meio ponto alto, nós começamos como ponto alto, eu vou dar uma laçada, pulo essas duas primeiras, pulo essa e vou passar aqui na terceira. Então, tem essa daqui, tem a primeira, a segunda que nós pulamos, essa laçadinha da primeira, essa laçadinha aqui dessa, nós iremos aqui, tá? Nessa alcinha, na terceira corrente. E passo só por ela. Trago o fio, dou a altura e o meu ponto alto eu laço e tiro das 3. De novo, laço, passo atrás. Agora a próxima corrente, pegando essa alcinha de trás, laço, dou a altura, fico com 3 laçadas na corrente, laço e tiro das 3. De novo, laço, atrás da próxima, fico com 3, laço e tiro das 3. Laço, passo atrás. Laço. E assim vou fazendo até o final. E ficaremos com 10 meio pontos altos. E aqui o último é da nossa primeira corrente, onde está o nozinho. Pego do mesmo jeito, essa laçadinha aqui de trás. Passo por ela. E aí ficamos. Essa aqui são as nossas correntinhas iniciais, eu não conto como ponto. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 meio pontos altos. Para não ficarem com dúvidas, pode colocar o marcador aqui, olha, onde a gente finaliza a carreira, é o último ponto. Vou virar. E aqui eu farei somente uma correntinha. Já será o suficiente para continuarmos nessa carreira. Uma corrente, começo de novo. Laço, passo no primeiro ponto, tá? Dou altura, laço e tiro de todos. Laço, segundo ponto, pegando a corrente toda, passando por baixo da correntinha inteira. Cuidado aqui, eu seguro bem o ponto, para não deixar buraquinho. Trabalho com a minha agulha aqui com essa laçada bem justinha também, para não deixar buraquinho. Só cuidado para quem tem o ponto bem justinho, não repuxar, tá? Para ficar bem certinho. Eu vou arrumando, ver como que vai ficando.
E o último ponto é nessa corrente aqui. Já vou tirar esse marcador. E vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre que tiverem com dúvidas, contem os pontos, tá? Pra ver se tá certinho. Se a gente não fez nenhum ponto a mais ou nenhum ponto a menos. Então, virei, joguei o fio lá pra trás, faço uma corrente e começo novamente no primeiro ponto. Deixem os pontos aí o máximo possível do mesmo tamanho. É meio ponto alto, então eu laço, passo no primeiro pontinho, dou altura, laço, tiro dos 3. Faço mais essa carreira e a quarta do mesmo jeito. Então, ficamos aqui com 4 carreiras de meio ponto alto. Então, eu tenho aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. 4 carreiras. Vou virar do mesmo jeito. E aqui eu farei essa carreira com 2 diminuições, uma aqui no começo e uma no final, para eu afunilar aqui o caule. E como que eu faço a diminuição aqui com meio ponto alto? Então, virei, fiz a correntinha do mesmo jeito, uma só, laço, vou no primeiro ponto, passo, dou altura, só que aqui eu vou laçar e vou tirar somente de 2. Então, eu continuo com esse ponto, sem fechar e com essa primeira laçada aqui na agulha. E vou iniciar o próximo. Então, laço, passo no próximo ponto, inicio, dou altura, fico com 4. Laço e tiro de todas. Então, eu estou fazendo esse primeiro ponto aqui junto com o segundo, diminuindo o primeiro, tá? Então, aqui vocês vejam que eu fiquei só com uma corrente para esses 2 pontos, tá? Para não confundir aqui, coloquem um marcador nessa corrente, que é a do ponto, né? Pra gente usar para a próxima carreira. E aí, continuo. O fio Antúrio 2 é uma delícia de trabalhar também. Assim como os outros. Deixa a peça aqui super delicada. Então, cheguei aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e temos que ficar com 8 pontos nessa carreira, já que nas anteriores nós tínhamos 10. Então, eu farei uma diminuição aqui do mesmo jeito. Então, laço, passo no penúltimo ponto da carreira de baixo, trago, dou altura, laço e tiro somente de 2, ficando com 2 laçadas na agulha.
laço novamente e vou no último ponto, que é aqui. Dou a altura, fico com as 4, laço e tiro de todas. Também fiquei somente com um ponto, uma corrente aqui para os 2 pontos, diminuindo esse último. E aqui a gente consegue ver, ele já deu uma funilada, tá? A próxima carreira são 8 pontos também, então eu viro, jogo o fio lá para trás. Esse é o nosso primeiro ponto, que é onde faremos o primeiro ponto dessa próxima carreira. Então, correntinha, laço e passo aqui no primeiro ponto. Dou altura e fecho. Continuo. Vou arrumando a peça do mesmo jeito que eu faço com os cestos, deixando bem certinho. Olha que fofura! E venho aqui no último, vou tirar o marcador. E passo pela corrente, pelas 2 alcinhas, tá? Vou conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Temos aqui 6 carreiras, viro. A 7ª, eu farei outra diminuição, do mesmo jeito. Laço, faço uma correntinha, laço, passo no primeiro ponto, trago, dou altura, laço e tiro somente de 2. Laço, vou para o próximo ponto. Fico com 4 laçadas, laço e tiro de todas. Vou colocar o marcador aqui também para vocês verem melhor. Continuo, então, diminuindo 2. O primeiro e o último dessa carreira, ficaremos aqui com 6 meio pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5. E agora, para o 6º, diminuo do mesmo jeito. Laço, dou altura, laço, tiro de 2. Laço, vou pro último ponto. Laço e tiro dos 4. Arrumo. Vou virar, vou para a última carreira aqui do caule, com 6 pontos. Então, no primeiro pontinho, tá? Eu já tinha feito, né, uma corrente.
Percebam que eu sempre seguro o ponto. É assim, eu não estico, né? Eu não repuxo o trabalho segurando o ponto. Ainda mais eu que tenho o ponto bem justinho, isso ajuda muito. Seguro, pontinho e fecho. E aqui o último ponto dessa carreira de meio pontos altos. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu vou virar e começo aqui a fazer toda a finalização com pontos baixos. Aqui nessa carreira dos pontos baixos, eu não faço mais uma correntinha para subir, não tem necessidade, tá? Eu vou logo no primeiro ponto, sem correntinha de subida, e faço um ponto baixo. Sigo, então ficaremos aqui com 6. Quatro, 5. E aqui no último, 6. Nesse último ponto, que eu vou considerar aqui um canto, né? Um aqui, um cantinho aqui, um aqui, um aqui. Eu vou colocar mais um pontinho junto com ele. Então, um aumento aqui nesse último ponto. Vou distribuir 12 pontos baixos por toda essa lateral. Não tem um lugar certo para colocar, tá, gente? Distribuam para ficar proporcional, procurando colocar aqui alinhado do outro lado. Então, não tem um lugar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer esse daqui um pouquinho para lá já. 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, em cada pontinho do nosso início, eu vou fazer um ponto, e no primeiro, aqui, e no último, eu colocarei 2 pontos. Então, jogo esse nozinho aqui para trás, passo, olha, na correntinha do início aqui,
Esse fio a gente já pode esconder junto, tá? E faço um pontinho, e depois já viro. Pra fazer essa lateral aqui de baixo. Já vou esconder um pouquinho esse fio, ele tá muito comprido, né? Passo aqui na próxima corrente. Então, 2. Tá? Próximo, aqui, nessa corrente, passo por ela. Vou esconder o fio aqui. Aqui nós tínhamos o primeiro, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui de baixo do início. E aqui no último, aqui, colocaremos os 2 pontos. Eu passei o fio do início escondendo por praticamente toda essa lateral, mas não tinha necessidade, né? Podia ter deixado menos, não teria problema, tá? Então, 2 pontinhos juntos. E aqui, agora nessa lateral, distribuo os 12 pontos baixos, tentando colocar na mesma direção que eu coloquei esses daqui. Tá, eu olho, primeiro eu coloquei aqui. E aí, sigo. 11 e 12. E aqui, junto com o primeiro, né, nós temos aqui o primeiro pontinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esse aqui tem um aumento. Junto com ele, eu também farei mais um pontinho. Mais um ponto, ficando com o aumento aqui do início da carreira também. Tá? Então, agora eu vou cortar o fio para arrematar. E esse arremate, eu vou puxar todo esse fio para fora desse ponto. E venho, pego uma agulhinha menor, ou pode ser uma agulha de tapeçaria. Passo a minha agulha por trás da corrente aqui do segundo ponto. Por baixo dela todinha. Pego esse fio que cortamos e passamos por baixo dela. Agora, a gente tem que fazer essa outra alcinha dessa corrente. Então, eu venho por baixo do último ponto da corrente dele, olha. Passo pelo meio, pego esse fio e levo lá para trás. Arrematando aqui. O nosso caule.
Agora aqui, vou trabalhar com a agulha. E vou passar por alguns pontinhos aqui atrás. Mais um. Opa. Passei, vou cortar bem rente. E queimo aqui com o isqueiro com a parte azul da chama para não escurecer. Queimo e grudo no próprio fio, no próprio trabalho, né? Arrematando e escondendo. E faço a mesma coisa aqui. Corto rente. Queimo. E queimo aqui. E o nosso caule está pronto, muito fofinho. A gente arruma. E agora vamos para a parte de cima do cogumelo. Na parte de cima, eu farei aqui 19 correntinhas para ficarmos com 17 pontos na primeira carreira. O modo de fazer é o mesmo do caule. Então, inicio aqui segurando, viro, passo por baixo do primeiro, por cima do segundo, giro. Feita a primeira corrente, opa. Primeira laçada inicial. Uma, duas, três, quatorze. E 19. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Inicio do mesmo jeito. Pego somente essa alcinha aqui de trás da corrente, pulo essas duas que eu estou dando altura, uma, duas, e começo aqui na terceira. Laço, passo, trago, dou altura, laço e tiro de todos. Vou pro próximo. Então, repito, procurem fazer todos os pontos do mesmo tamanho, com a mesma tensão. Isso sempre dá um trabalho bonito. E sigo completando aqui
os 17 pontos. Então, vamos conferir. Coloquei aqui um marcador para vocês verem melhor. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Viro, levo o fio lá para trás, faço uma correntinha e aqui, essa próxima carreira, eu ficarei com 19 pontos, ou seja, farei um aumento no primeiro ponto e um aumento no último ponto. Então, colocarei 2 pontos nesse primeiro ponto da carreira de baixo. Laço, venho aqui, fecho. E mais um pontinho junto com ele, no mesmo ponto. Cuidado, seguro, para não repuxar e não deixar buraquinho. E aí, continuo até o final. Continuo ajeitando. Cheguei aqui no final, então, nesse último ponto, já vou tirar o marcador, também farei um aumento, então, 2 pontos juntos. Laço aqui, nessa corrente, fecho e mais um no mesmo ponto, tá? Arrumo, viro, jogo o fio lá para trás e agora começo essa terceira carreira com 19 pontos. Então, logo no primeiro e vou seguindo até o final. E aí, faremos a terceira, quarta, quinta e a sexta. Então, mais 4 carreiras, né? Fizemos 2, a primeira e a segunda, mais 4 carreiras com 19 pontos. É só seguir. Os 2 últimos pontinhos dessa carreira, eu venho aqui, um, e o último, que foi o segundo do aumento, né? Aqui do lado. Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, as próximas 3 carreiras é só
fazer igualzinho essa última. Fiz aqui as 6 carreiras, 1, 2, 3, vou mostrar mais de perto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7ª carreira e a 8ª, nós ficaremos com 17 pontos. Então, aqui nessa carreira, já farei uma diminuição, então, virei, fiz uma correntinha, laço, venho no primeiro ponto, dou altura, laço e tiro de 2, laço, vou pro próximo ponto, fico com 4 laçadas, laço e tiro das 4, juntando os 2 pontos, diminuindo aqui o primeiro. Vou colocar o marcador nessa corrente aqui desse ponto. E sigo tecendo meio ponto alto em toda a carreira de baixo. E aqui no final, faço do mesmo jeito. Laço, começo o penúltimo ponto, tiro só de 2, laço e vou no último ponto. Fico com 4 laço e tiro dos 4, diminuindo o último ponto. Vou contar para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A próxima carreira também são 17 pontos, ou seja, não tenho nenhuma diminuição. Então, sigo com ela todinha. Com meio pontos altos, sem diminuições. Finalizei a 8ª carreira, viro. Laço. Faço uma correntinha e aqui a 9ª, desculpem. Farei 2 diminuições novamente no começo e no final, ficando aqui com 15 pontos. Então, do mesmo jeito, laço. Tiro de 2, vou pro próximo ponto. Laço e tiro de todas. Venho aqui. E continuo do mesmo jeito. Até o final. Aqui no final do mesmo jeito, diminuindo o último.
ficamos com 15. E agora, todas as carreiras faremos 2 diminuições, uma no início e outra no final. Essa 10ª carreira ficaremos com 13 pontos, então viro, correntinha e primeiro ponto. Tudo igual. Só repetir, então, a 10ª com 13 pontos, a 11ª ficará com 11 e a última carreira com 9 pontos. Só seguir do mesmo jeito, gente, até terminar. Farei aqui a última carreira, para vocês verem também. Viro, correntinha. Laço, primeiro ponto, tiro de 2, e fecho os 2 pontos juntos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último, que é o 9º, não fecho e vou pro último. Fazendo uma diminuição, ficando aqui com os 9 pontos. Então, o nosso lado direito é esse daqui. E eu vou arrematar. Do mesmo jeito, então, corto o fio com uma sobra, puxo todo esse fio para fora desse ponto, cuidado, eu vou segurar aqui. Vou pegar uma agulha de tapeçaria. E vou passar por alguns pontinhos aqui na lateral. Vou passar por aqui para segurar bem esse último ponto. E depois venho para trás. Só cuidado para não entortar, né? Corto. Queimo com a parte azul da chama. E grudo por trás aqui de um pontinho, para não ficar aparecendo. E faço a mesma coisa com esse fio aqui do início.
precisa ser muito, porque não é uma peça que vai ficar mexendo o tempo inteiro, né? Não vai ficar manuseando como uma bolsa. Então, não preciso passar por trás de tantos pontos. Então, a parte de cima também feita. E agora nós vamos juntar as duas. Para finalizar o nosso cogumelo. E agora, para juntar as duas partes, eu cortei aqui um pedaço do antúrio na cor vermelho mesmo. Aqui tem mais ou menos 30 centímetros, tem mais de 30 centímetros. Eu acredito que vai sobrar, mas eu prefiro trabalhar aqui com um fio maior. Eu vou posicionar cobrindo essa carreira de pontos baixos de cima. Pode colocar nela, pode colocar um pouquinho mais para baixo, aí é gosto, né? O que vocês acharem que fica mais bonitinho. Deixar ele mais gordinho só, ou deixar afinando, aí é muito pessoal. Então, eu vou cobrir essa primeira e mais um pouquinho aqui, eu vou deixar no meio termo. Antes eu vou arrumar bem. Aqui também, tirando um pouco da tensão que a gente deixa aqui em excesso. E vou posicionar bem certinho, deixando as laterais aqui bem divididas, olha. Por que que eu estou prendendo assim? Uma que para dar a ideia da profundidade, né, da parte de cima estar cobrindo mesmo o caule. Vou centralizar bem aqui. 1, 2, 3, 4 pontos e aqui 4 pontos também, mais ou menos. E pego um marcador, eu vou passar aqui, olha. Esse lado. E desse lado aqui também. Tá? Dá uma olhada se eu gostei, assim mesmo. Eu acho que tá bom. Agora eu vou virar. E vou prender por trás. Com a agulha de tapeçaria. Eu venho aqui nesse primeiro pontinho, passo essa alcinha e passo um pontinho aqui do lado. Eu não prendi a parte de baixo. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Aqui nas correntinhas eu não prendi junto na frente, tá? Eu gostei mais deixando solto, tá? Então eu só prendi por trás mesmo.
Mas se vocês preferirem prender, aqui eu vou dar um nozinho. Bem delicado. Esse fio eu vou prender aqui depois e queimar também. E agora eu vou passar por trás. Posso vir por aqui de novo. Pegando na cabecinha do ponto para ficar mais firme e começo a prender. Aqui atrás, gente, não vai aparecer, tá? Vai ficar encostado na parede, né? Então, ela não vai aparecer. Mas, se vocês se incomodarem com essa costura aqui atrás, ou então depois com os nozinhos franceses que nós faremos, o que vocês podem fazer? Uma outra parte, de novo, repetir essa parte superior e cobrir aqui atrás, tá? Se preferirem. Vai ficar bem fofo também. Tomando bastante cuidado para não deixar muito esticado. Vou olhando na frente se tá tudo bem. Poderia ter passado num fio outro aqui, poderia, mas eu preferi deixar assim, tá? O jeito que eu posicionei, eu acho que foi o melhor lugar para prender os fios, tá? E eu não queria que aparecesse na frente, por isso que eu tô pegando só uma parte do ponto aqui atrás. Quase finalizando. E no último pontinho. Olha aqui novamente, vejo se está bem preso. Vou soltar aqui. Então, como eu falei, aqui eu não prendi. Tá? E aqui eu venho com uma agulhinha menor, passo
por alguns pontinhos. Queimo. Grudo. E aqui faço a mesma coisa. Tá? Bem presinho, ó. Olha que fofura. Então, como eu falei, se preferirem aqui atrás para não ficar aparecendo, pode fazer uma outra, como essa que eu tenho aqui. Essa aqui ficou um pouquinho menor, olha, e fechar. Dá uns pontinhos aqui pela lateral e aí fica bem fechadinho, tá? E aí fica escondido as costuras, a emenda. Assim como dos nozinhos franceses, que é o que a gente vai fazer agora. O nozinho francês, a gente usa muito em bordados, ponto cruz e outros tipos de bordados, que é essa fofurinha aqui, que eu optei por colocar no cogumelo, tá? Vocês podem colocar outro material, alguma outra coisa também, mas eu achei bem fofo assim com ele. Eu vou cortar um pedaço de fio, que fique mais fácil trabalhar. Eu usei o próprio antúrio aqui. Passo na agulha e essa pontinha eu vou dar um nó. Para que ela fique presa, não passe, não atravesse aqui pra frente. E distribuo por onde eu quiser, quantos nozinhos eu quiser, tá? Aí fica também o gosto de cada um. Eu vou colocar um aqui no cantinho, então eu quero colocar. Então, eu venho por trás. Tá? Num buraquinho. Levo todo esse fio lá pra frente. Eu vou apoiar aqui, vou pegar o fio e vou enrolar, olha, 3 vezes na agulha, dessa forma. Vou segurar para não soltar e vou passar minha agulha pelo mesmo buraco que eu trouxe para frente. Eu passo lá atrás, continuo segurando aqui. E vou empurrar a agulha, olha, com muito cuidado. Eu só tô segurando, não tô fazendo força. E puxo todo o fio lá pra trás. E aí ficou um nozinho. Viro. Esse fio aqui. Desse primeiro nó, eu vou deixar bem rente e vou cortar, vou queimar um pouquinho. Esse daqui eu vou passar por trás de um pontinho.
vou cortar e fazer a mesma coisa. Queimo e grudo. Um primeiro nozinho feito. Quanto mais vocês tensionarem as 3 laçadas, menor ele vai ficar. Tem que tomar cuidado só para não puxar todas as voltinhas, o nozinho para trás, tá? Ó, cortei mais um, passo, dou um nozinho. Deixar mais rente aqui. E vou escolher um outro lugar aleatório. Vou passar aqui, deixa eu ver se não ficou muito perto. Vou colocar aqui. E faço do mesmo jeito. Cuidado para não puxar. As 3 voltinhas na agulha. 2, 3. Passo aqui no mesmo buraquinho que eu trouxe pra frente e empurro a agulha, tô segurando aqui, só não puxem muito. Vou soltar e vou puxar com cuidado a minha agulha, por isso que não pode tensionar muito. Opa. Aí. Fez mais um. Grudo. Passo aqui por trás de um pontinho. Grudo. Vou fazer mais um com vocês. Vou colocar um aqui. Puxei as 3 laçadas e volto no mesmo buraquinho, tomando cuidado. Olha que fofura. E faço a mesma coisa. E coloquem quantos nozinhos vocês quiserem. Cuidado para não colocar muito também, para não ficar em excesso. Né? Distribuam de forma aleatória, que fica mais bonito, na minha opinião, né? Sem um padrão certo. Coloquei todos esses nozinhos aqui, eu achei pra mim, pro meu gosto, tá bom. Não preciso colocar mais. E a parte de trás ficou desse jeito. Aqui precisa tirar esses fiapinhos que ficaram.
ao cortar o antúrio, tá? Então, quem preferir, vamos cobrir. Tá? Para não ficar aparecendo a emenda, é só fazer 2 partes iguais, colocar avesso com avesso, avesso com avesso. Posicionem certinho carreiras com carreiras, para não ficar torto, né? Muito embora atrás não vai aparecer. E aí, para prender, eu vou dar um nozinho aqui na ponta. Não vai aparecer esse nozinho. Posiciono aqui e venho de trás para frente, aqui mais para a pontinha. E vou começar a fazer um alinhavo, olha. Então, eu posso medir aqui nas carreiras, tá? Aqui tem uma carreira, aqui na carreira de cima, olha. Passo nela e passo atrás, na mesma carreira. Não vai aparecer muito, vai ficar delicado, e mesmo que aparecesse, combina com o desenho. Então, vou para a carreira de cima, saio na carreira de cima aqui também. Passei na mesma direção. Eu prefiro fazer assim do que fazer para os lados, tá? Aí também é opcional, pode ir passando assim, mas eu acho que vai aparecer muito, tá? Dando as opções aqui para vocês. Vou mais uma carreira na carreira de cima, passo e saio aqui na carreira de cima. E vou prendendo por toda a lateral. Tá? Faço isso pela parte superior aqui do cogumelo todinha. Finalizei aqui a costura. E aqui atrás, posso dar um nozinho também, para prender melhor. Gente, esse nozinho é bem delicadinho, tá? Então, ele não aparece aqui, ó, é só para prender melhor. Bem delicadinho. E vou passar por alguns pontinhos. Para ficar bem preso. Eu não prendi aqui essas partes, já vou mostrar melhor. Por quê? Uma outra ideia também, deixa eu passar aqui antes. Queimar.
aqui também. Como eu estava falando. Eu não prendi aqui, deixei aberto. O que pode fazer aqui também? Colocar um pouquinho de enchimento, tá? Uma espuminha, se quem preferir, alguma outra coisa, para dar um volume nele, tá? Ou então, deixa mais achatadinho aqui, quem preferir, daí costura ou coloca algum enchimento, para ele ficar mais fofinho, tá? Eu vou deixar mais achatadinho, mas deixo aberto, que se um dia eu quiser colocar, eu posso colocar. E olha que lindeza, um cogumelo mais rústico, do jeito que eu gosto. E agora, só falta montar a nossa guirlanda.